videoaula de 26 de agosto, terceiro ano, matemática, PET 3. O estudo da geometria analítica é o que trouxe o PET 3. E nessa quarta semana, nós vamos trabalhar com o estudo da circunferência. Então, vamos voltar aqui, lá no PET. O que é uma circunferência? É um conjunto de pontos num plano que estão a uma mesma distância R do ponto fixo, que é denominado centro. Então, eu tenho um ponto fixo aqui no meio, denominado centro, representei pela letra C. Todos esses pontos que estão em volta aqui, sobre essa circunferência, eles estão a uma mesma distância do centro. E essa distância, ela é chamada de R, raio, né? Raio representada por R. Agora, de onde vem a fórmula que a gente usa para calcular a circunferência? A fórmula, ela vem da distância entre dois pontos. Que pontos são estes? Nós estamos considerando o centro da circunferência como ponto C. E eu marquei um outro ponto aqui na circunferência, chamei de P. Poderia marcar esse ponto em qualquer parte da circunferência, visto que o raio é a mesma medida de qualquer maneira que eu representá-lo aqui, né? Então, eu tenho um ponto C, que eu chamei as coordenadas dele, o X de A, e chamei o Y de B. E o ponto P, eu chamei de as coordenadas de X e Y. Então, nós vamos lembrar daquela fórmula da distância entre dois pontos, que a gente viu na primeira semana do PET. A distância entre o ponto P e o centro, e o ponto C, a distância, ela é a mesma coisa do raio. Então, como que eu faço a distância do ponto P ao ponto C? A gente pega x menos x elevado ao quadrado. Então, vai ficar x menos esse x que eu chamei de A elevado ao quadrado. Mais, eu pego o y desse ponto com o y do outro ponto. Y menos o y que eu estou chamando de B elevado ao quadrado. Então, o raio ou a distância é raiz de x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, tudo dentro da raiz. Só que como eu não quero essa raiz, o que eu faço? Eu elevo aqui ao quadrado. Aí eu elevo o primeiro membro ao quadrado e elevo o meu segundo membro também ao quadrado. Aí esse radical aqui eu posso cancelar, porque eu tenho uma raiz quadrada e elevada ao quadrado, aí eu posso cancelar. Então eu tenho que o raio ao quadrado é igual x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado. Considerando A e B como as coordenadas do centro da circunferência. Então, a fórmula da equação reduzida de uma circunferência nada mais é que a própria fórmula da distância. Lembrando que essa fórmula da distância, a gente deduziu ela a partir do teorema de Pitágoras. O raio é a hipotenusa, né? E aqui seriam os dois catetos. Então, tudo isso aqui vem a partir do teorema de Pitágoras, né? Toda essa dedução. Então, esta é a equação reduzida da circunferência. Gente, eu peguei aqui no GeoGebra para a gente fazer um exemplo. Essa equação, mas vamos fazer primeiro esse desenvolvimento que está aqui, aí depois eu passo para lá, vai ficar melhor.
Observem aqui. A equação reduzida, ela é prática. Por quê? Porque nela já fica destacado as coordenadas do centro e o raio. Né? Então, fica bem fácil da gente ver. Mas, muitas vezes, a gente tem a equação geral. O que é a equação geral? A equação geral nada mais é que o desenvolvimento desses dois produtos notáveis que eu tenho aqui. X menos A ao quadrado vai ficar x ao quadrado menos 2ax mais A ao quadrado. Desenvolvimento desse produto notável, y ao quadrado menos 2by mais b ao quadrado. Aí o raio que está no segundo membro, porque aqui tem um igual, não sei se vocês estão conseguindo ver, esse raio ao quadrado que está no segundo membro, eu trago ele para o primeiro membro. Aí ele vem para cá com o sinal de negativo. Então, a equação geral, ela tem que ser igual a zero. Aí depois a gente vai organizar essa equação. X ao quadrado menos 2ax mais y ao quadrado menos 2by. Agora, toda essa parte aqui, ó, ela vai ser somada. Toda essa parte, ela vai ser somada, porque ela vai ser o termo independente. Tem uma pergunta aqui. Sim, Bianca, a equação geral e a equação reduzida são iguais, só que uma vem nesse formato aqui, com o produto notável sem desenvolver, igualada ao raio. A única coisa que a gente vai fazer aqui é, imagine que o raio seja 2. 2 ao quadrado, eu vou colocar 4 aqui. A reduzida, eu vou fazer só isso. Já a geral, ela vai estar todos os binômios aqui, o produto notável resolvido, nesse formato, e esses 3 números que estão aqui, eles vão ser somados. Tá? Então, vimos aí um exemplo. Agora, solucionou aí a tua dúvida, né, Bianca? Então, vamos lá. Vou lá no PET agora, para a gente continuar. Eu fiz a minha explicação pessoal, agora vamos ver como que ele está explicando aqui no PET, ó. Está explicando, na verdade, a mesma coisa, né? Desenhou a circunferência aqui, a distância do centro ao ponto P, utilizou a fórmula da distância, chegou na equação reduzida. Depois, multiplicando os produtos notáveis, chegou-se na equação geral. Então, nós vamos trabalhar com um exemplo. Esse exemplo que está aqui, ó. Como exemplo, vamos determinar a equação geral da circunferência. Depois que a gente fizer a equação geral, nós vamos desenhar ela no GeoGebra, para vocês verem como que vai ser. É interessante, eu não sei se vocês já têm conhecimento desse aplicativo, não precisa baixar nada, é só você colocar no Google GeoGebra e você digitando a fórmula, faz qualquer gráfico, qualquer equação, tá? Eu gosto muito para poder, quando eu estou desenhando, para conferir se está certo, eu costumo usar ele bastante. Vamos então anotar aqui. O centro da circunferência é 2 e menos 3. E o raio é igual a 4. Nós vamos achar a equação geral dessa circunferência. Então, vamos puxar aqui para a tela do celular para ficar melhor. Então, a gente sabe que a fórmula é x menos o x do centro. X menos, qual que é o x do centro? É 2 ao quadrado, mais y menos o y do centro. Y menos. Qual que é o y do centro? Menos 3. Menos e menos vai ficar mais. E agora eu pego o raio e elevo ao quadrado. Montei a equação reduzida,
né? Mas o exercício pediu a geral. Então, nós vamos ter que resolver. A reduzida, era só eu colocar 16 aqui, estava pronto. Mas a geral, nós vamos ter que fazer esse produto notável. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Agora, eu vou resolver este produto notável aqui. Quadrado do primeiro mais, porque aqui está positivo, né? 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. É igual a 16. Agora é só organizar. X ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado mais 6y mais 4 mais 9 menos 16, que é igual a zero. Aí agora eu preciso apenas resolver essa adição algébrica aqui, ó. Resolvendo essa adição algébrica, a minha equação está pronta. X ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado mais 6y. 4 e 9 é 13. 13 menos 16 menos 3. Para a gente ver se ficou certo, a gente vai desenhar aqui no GeoGebra. Y ao quadrado. Aqui para pôr quadrado, eu tenho que apertar o Shift e apertar o circunflexo, o chapéuzinho. X ao quadrado. É X, né? Depois Y primeiro. A ordem não tem problema não, mas eu vou pôr direitinho. É X ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado tem que tirar esse... Ai, deu certo. Mais 6y menos 3. Aí, essa é a minha equação. Falhou aí, gente, que eu tinha que ter virado uma circunferência. Só um minutinho, o que eu errei aqui? Vamos apagar de novo? Então, ela vai ser x ao quadrado. Eu vou... Só um minutinho que eu vou fechar aqui e abrir de novo. Agora eu tinha virado a equação. Só um minutinho que eu vou abrir de novo aqui. Porque eu tinha testado algumas outras antes. Eu acho que por isso que deu errado. Vamos lá. X ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado mais 6y menos 3. Por que que não deu certo? Agora mesmo eu fiz, deu certinho. Vamos para o y primeiro. Y ao quadrado mais 6y mais 6y mais x ao quadrado menos 4x menos 4x Cláudia, menos 3. Cláudia não está apresentando. Não estou apresentando, não.
Carolina, foi até bom, porque deu tudo errado aqui. Eu esqueci de apresentar. Obrigada de me lembrar, viu? Tá bom. Eu estou fazendo aqui, esqueci de vir para cá. Então, deixa eu... então, esse aqui, gente, é o GeoGebra que eu falei para vocês. Ele é um plano cartesiano. Então, deixa eu apresentar ele primeiro para vocês. Tudo que eu vou desenhando aqui, ele vai desenhando o plano cartesiano. Vou desfazer aqui. Se eu colocar y igual x mais 1. Se eu colocar y igual a x, ele já desenha. X mais 1, olha a equação. Se eu colocar menos 3x mais 4, ele já desenha o gráfico certinho para mim. Se eu colocar uma equação do segundo grau, vai ser x ao quadrado. Para colocar o quadrado, a gente aperta o circunflexo e aperta o 2. X ao quadrado mais 2x menos 3. Ele vai desenhando já direitinho. Se eu colocar aqui, ó, menos x ao quadrado, ela vira para baixo. Então, já vai desenhando certinho do jeito que tem que ser. Agora, e se eu for representar de uma circunferência? Vamos ver se agora vai dar certo, ó. X ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado mais 6y menos 3. Vou ter que minimizar aqui para ver aonde que meu desenho foi. Não, realmente não deu aqui, gente. Não sei o que eu arrumei aqui, não. Mais cedo eu fiz, deu certinho. Y ao quadrado. Deixa eu pôr aqui. Igual, e tirar esse y ao quadrado aqui. Não deu muito certo, não. Mas monta a circunferência certinha. Eu não sei por que está dando errado agora. X ao quadrado. Ó, montou a equação. Mais, se eu colocar o y ao quadrado. Y ao quadrado. Não mudou. Na próxima aula eu mostro direitinho para vocês. Porque ó, a parábola formou certinho. Mas não entrou a circunferência igual eu tinha feito no começo. Deixa eu tentar só mais uma vez aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 1. Não, tem alguma coisa aqui que eu fiz errado. Vamos voltar aqui, então? Eu queria mostrar para vocês, eu tinha desenhado mais cedo certinho o desenho, mas eu tenho... não deu certo e eu não tirei print, eu devia ter tirado um print, né? Agora vamos lá, senão a gente atrasa muito a nossa aula. Nós vamos perder muito tempo. Não, tem um monte de conversa aqui que eu não li, gente. Tá. Foi aquela hora que a Carol me chamou, né? Porque eu não estava lendo o chat. Então, vamos voltar aqui, meninos? Vamos, então, voltar aqui para o PET. Olha, x ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado mais 6x menos 3 é igual a zero. Essa aqui, então, foi a equação
geral da reta que a gente achou. Agora vamos voltar para o PET e resolver os exercícios que estão aqui. Olha, o que pode acontecer com o ponto? O ponto ele pode estar dentro da circunferência quando a distância dele ao centro for menor que o raio. Quando essa distância aqui, ó, for menor que o raio. Quando a distância for igual ao raio, quer dizer que ele é um dos pontos da circunferência. Quando a distância for maior que o raio, ó, essa distância aqui, ó, do centro ao ponto P, é maior que o raio. Quer dizer que o ponto, ele é exterior. O ponto está fora da circunferência. Agora vejamos aqui. Olha o exemplo. Qual a posição relativa do ponto? Vamos anotar aqui. O ponto P, ele é -2 e -3. E a circunferência de equação x² mais 1, x mais 1 ao quadrado, mais y mais 4 ao quadrado, que é igual a 25. Nesse caso, o centro vai ser -1 e -4. E o raio é 5. Por que o centro é -1 e -4? Porque pela fórmula, vamos olhar lá em cima a fórmula, ó. Na fórmula não é o x menos o x do centro e o y menos o y do centro? Então, a fórmula tem um menos. Como aqui está positivo, é porque o nosso centro é negativo. Porque aí o menos do ponto e o menos da fórmula vai virar mais. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso descobrir, eu tenho a circunferência e o centro dela está aqui. Eu sei que esse raio vale 5. Agora eu preciso saber a distância do ponto até o centro. Se a distância for menor que 5, ele é interior. Se a distância for 5, ele é um dos pontos da circunferência. Se a distância for maior que 5, é porque ele é um ponto que está aqui de fora. Então, vamos fazer a distância. Distância do ponto C até o ponto P é raiz de... Aqui eu posso pegar qualquer um. X menos x, menos e menos vai virar mais. X menos x, menos e menos vai virar mais. Agora eu pego o y menos o y. Então, a distância do centro ao ponto P é igual a -2 mais 1, menos 1. Menos 1 ao quadrado vai dar 1. Menos 3 mais 4 vai dar 1. 1 ao quadrado, 1. Então, a distância do centro ao ponto P é raiz de 2. A gente sabe que raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Se a distância é 1,4 e o raio é 5, isso quer dizer que ele é um ponto do interior da minha circunferência. Vamos ver aí. Aí, no PET está errado, tá? A distância não é 2, não. A distância é raiz de 2. PET ficou com esse errinho aí, tá? Mas não errou, não atrapalhou o final, não. Porque raiz de 2 é menor que 5, né? 1,4 é menor do que o 5. Mas só para constar que a distância do ponto P ao ponto C ficou errada. Vamos, então, à posição em relação à reta.
A reta ela pode ser secante. O que é secante? Secante é quando ela atravessa a circunferência. Ela corta a circunferência em 2 lugares. Quando que isso acontece? Quando a distância da reta até o centro é menor que o raio. E a gente já aprendeu a fazer a distância entre ponta e reta. É aquela fórmula que a gente viu semana passada, né? Se a distância for igual ao raio, eu digo que a reta é tangente. Tangenciar é cortar em um único ponto. Observa que ela encontra aqui em um único ponto. E depois, se a distância do centro até a reta for maior do que o raio, a reta é externa. Então, vamos ver um exemplo aqui. Não deu exemplo, não. Já veio para as atividades. Então, vamos para as atividades. Gente, tá tudo tranquilo aí? Hoje vocês estão quietinhos? Aí, ó, teve uma pergunta. De onde saiu... De onde saiu a raiz de mais 1? Ah, aqui, Bianca, deixa eu voltar aqui. Eu acho que ficou aqui, ó. É 1 mais 1. Vamos voltar aqui um pouquinho, então, ó. Menos 2 mais 1 fica menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. Meu 1 ficou meio emendado no radical. Menos 3 mais 4 vai ficar 1. 1 ao quadrado, 1. 1 mais 1, 2. Raiz de 2. Entendeu agora, Bianca? Ah, então tá. É porque desculpa que eu não vi tua pergunta na hora, agora que eu fui olhar. Então, vamos voltar lá para as atividades? Não é aqui, não, aqui. Então, vamos voltar para as atividades, vamos resolver. Deixa eu ver se teve mais um comentário ali. Eu imaginei que você não tivesse visto, porque o meu 1, como eu fiz de caneta, ele ficou emendado no radical, né? Então, tá certinho. Por isso que é bom vocês estarem participando, porque se eu tivesse só gravando a aula, eu não ia perceber, né? Esses errinhos assim eu não ia perceber. E vocês comigo aqui, vocês vão me ajudando e já vai ficando melhor explicar. Vamos então aqui corrigir os exercícios da semana 4 do PET. Número 1. Determine as coordenadas do centro e a medida do raio. A gente sabe que a fórmula é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado, que é igual ao raio elevado ao quadrado. Aí na letra A está x menos 5 ao quadrado mais y menos 3 ao quadrado, que é igual a 49. Então, como que vai ficar? O meu centro, o A, vamos anotar aqui, o meu centro, ele tem coordenadas A e B. E aqui na fórmula tem um menos, tá? Então, a gente tem que ficar atento a esse sinal. Então, o meu A vai ser 5. Meu A vale 5. E o meu B? Vai valer 3. Então, o centro da circunferência é 5 e 3. E o raio da circunferência? Aqui não é o raio ao quadrado? Qual número ao quadrado que dá 49? Então, o raio foi 7. Vamos ver a letra B. Na letra B, é x mais 1 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 8. Então, vamos lá. Aqui está mais. Se aqui está mais, é porque o x é negativo. Porque aí menos, com menos da fórmula, vai virar mais.
E aqui é 2. E o raio vai ser a raiz quadrada de 8. O 8 não tem raiz quadrada exata, mas a gente sabe que o 8 é 4 vezes 2. Qual que é a raiz quadrada de 4? É 2. Então, vai ficar... Aqui é um vezes, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. O 8 é 4 vezes 2. O 4 tem raiz. Então, raiz quadrada de 4 é 2. Esse 2 não tem raiz, fica aqui. Então, o raio é 2, raiz de 2. Agora, nós vamos para a letra C. Lá na letra C, é x ao quadrado mais y mais 1 ao quadrado, que é igual a 25. Então, nesse caso aqui, ó, não tem número aqui. Por quê? Porque vale 0. Aqui está mais 1. Então, o y é menos 1. Porque o menos do y com o menos da fórmula virou mais. E o raio é igual a 5. Onde eu arrumei 1? O raio é igual a raiz quadrada de 25. O raio é 5. Certinho até aí, gente? Tudo tranquilo? Então, vamos para o número 2. Escreva a equação reduzida da circunferência. Então, agora é o contrário, né? Na letra A, eu tenho o centro é 1 e 4. E o raio é 6. Então, vamos escrever. Vai ser x menos 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado, que é igual a 36. Porque, de acordo com aquela fórmula que tem ali, ó, é x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual ao raio ao quadrado. Então, ficou x menos 1 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 36. Certinho, né? Então, vamos para a letra B. O centro é menos 2 e menos 1, e o raio é 2. Vamos escrever a circunferência. X menos. O menos da fórmula com o menos do 2 vai virar mais. Y menos. O menos da fórmula com o menos do 2, não, do 1, vai virar mais 1. E 2 ao quadrado é 4. Letra C. O centro é 5 e 0. E o raio é raiz de 3. Então, vai ficar x menos 5 ao quadrado. O outro vai ficar y menos 0. Y menos 0, não preciso pôr, vai dar só y. Raiz quadrada de 3 ao quadrado vai dar 3. Certinho, né? Então, vamos continuar. Número 3. Verifique a posição relativa entre a circunferência de equação e cada um dos pontos. Então, vamos anotar aqui primeiro qual é a equação da circunferência. X menos 4 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 9. O ponto A é 5 e 3, o ponto B é menos 1 e 5, e o ponto C é 0 e 5. Vamos, então, fazer o exercício agora. Vamos lá. Primeiro, eu tenho a circunferência aqui. Qual que é o centro dessa circunferência? O centro dela vai ser 4 e 2. E qual que é o raio?
Raiz quadrada de 9, o raio é 3. Então, eu vou fazer a distância do centro, eu vou chamar o centro de SE aqui, para não confundir com esse C aqui, viu? Eu vou fazer a distância do centro até o ponto A, tá? Então, eu vou pôr distância, eu vou pôr só o Azinho aqui, para não confundir. Então, eu vou usar o centro e o ponto A. Raiz de x com x. 5 menos 4... 5 menos 4 ao quadrado. Lembra que para fazer a distância, a gente pega x com x. Depois a gente pega y com o y. 3 menos 2 ao quadrado. A distância do ponto A até o centro vai ser raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, a distância do ponto A vai ser raiz quadrada de 2, que a gente sabe que vale 1,4. E o raio não é 3? Então, a distância ficou menor. Se a distância ficou menor, é porque esse ponto, ele é interior. Ele é interior. Agora, vamos fazer aqui a distância do ponto B até o centro. Então, eu vou usar o ponto B e vou usar o centro. Então, vai ficar menos 1, menos 4 ao quadrado. Vocês lembram que não importa a ordem, não. Importa que eu pegue x com x, y com y. Aí eu peguei menos 1, o menos da fórmula, 4. Agora eu vou pegar 5, o menos da fórmula e o 2. 5 menos 2 ao quadrado. A distância do ponto B até o centro é a raiz de menos 1 menos 4, menos 5 ao quadrado, 25. 5 menos 2, 3 ao quadrado, 9. A distância de B até o centro é igual a raiz de 34. Raiz de 34, eu não sei o valor dela de cor, não. Mas a gente sabe que a raiz de 36 é 6. A raiz de 30 e a raiz de 25 é 5. O 34 está aqui no meio, mas está pertinho do 36. Então, eu vou chutar que vai ser aproximadamente uns 5,8. Tá? Aproximadamente, estou chutando. Eu sei, o raio não era 3? 5,8, 5, qualquer valor que fosse, é maior do que 3. Então, ele é um ponto exterior. Certinho até aqui? E o último é o ponto C. Vou fazer ele aqui. A distância do ponto C é igual a raiz de. Vou pegar o ponto C aqui, ó. 0 menos 4. Que eu estou fazendo a distância do ponto C até o centro. Então, é 0 menos 4 ao quadrado, mais 5 menos 2 ao quadrado. A distância de C até o centro vai ser menos 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado, 9. A distância vai ser raiz de 25. Então, a distância vai ser 5. Se a distância é 5, esse ponto vai ser o quê? O nosso raio vale 3. A distância é 5, a distância está maior. Então, quer dizer que esse ponto também é
exterior. Se ele estivesse em cima da circunferência, a minha distância teria que ter dado 3. Aí ele seria um ponto pertencente à minha circunferência. Certinho até aí, gente? Vamos para o número 4. E a número 4 já é mais interessante, porque ela é do Enem, né? Então, ela parece muito complicada, mas não é não. É uma questão do Enem e tá bem, assim, fácil da gente visualizar. Então, vamos lá. Eu vou pegar uma outra folha aqui para a gente resolver alguma continha que precisar aqui. Então, vamos lá. Um jogo pedagógico utiliza de uma interface algébrico-geométrica do seguinte modo. Os alunos devem eliminar os pontos no plano cartesiano dando tiros, seguindo trajetórias que devem passar pelos pontos escolhidos. Para dar os tiros, o aluno deve escrever em uma janela do programa a equação cartesiana. Se o tiro for dado por meio da equação da circunferência, então, ó, se for pela equação da circunferência, ele ganha 2 pontos. E se o tiro for dado por meio da equação da reta, ele ganha 1 ponto. Em uma situação do jogo, ainda restam os seguintes pontos. O ponto A, 0 e 4, o ponto B, 4 e 4, o ponto C, 4 e 0, o ponto D, 2 e 2, e o ponto E, 0 e 2. Conforme a gente tem aqui no desenho, já estão todos marcados no plano cartesiano. Passando pelo ponto A, qual a equação fornecida é a maior pontuação? Gente, se a gente fizer x igual a 0, como que vai ficar a equação x igual a 0? Ela vai ser, nesse caso aqui, ela vai ser uma reta vertical. Ela vai ser o próprio eixo x, o eixo y, desculpa. Porque só tem valor de x e o x está valendo 0. Então, ela seria essa reta aqui, ó. Então, ela ia atacar o E e o A. Então, na letra A equação é de uma reta. Se a equação de uma reta, eu ia marcar 2 pontos, eu ia dar 2 tiros, acertar o ponto E e o ponto A. Como eu acertei com a equação de uma reta, eu ia ganhar 2 pontos, certo? Agora, na letra B, y igual a 0. Vamos ver lá se eu consigo agora usar o GeoGebra. Ontem eu consegui, eu fiz tudo isso aqui lá no GeoGebra, hein? Vamos ver se hoje funciona. Y igual a 0. Olha como marcou de verde a própria reta Y. A reta X, quer dizer, ó. Vocês estão vendo aqui que está marcando em verde? Estão conseguindo ver? Porque Y igual a 0 é a própria reta X. Olhando aqui no nosso desenho, qual o ponto que está aqui na nossa retinha X, ó? O ponto C. Aí eu ia tirar um ponto só. Então, na letra B eu ganhava um ponto só, porque foi a equação de uma reta. Na letra C, x ao quadrado mais y ao quadrado mais 16. Gente, é lógico que lá na hora do Enem vocês não vão ter o GeoGebra, então eu vou fazer algebricamente aqui primeiro, para a gente entender. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 16. Eu sei que as coordenadas do centro são 0 e 0.
porque não tem nada aqui com x e nada com y. E eu sei que o raio é igual a 4. Então, eu consegui descobrir que o centro é 0 e o raio é 4. Aí, eu vou lá no meu desenho. Gente, o centro é 0, 0. O centro é aqui, ó. Estão vendo o pontinho aqui da origem 0, 0, né? Aí, vem 1, 2, 3, 4. Esse ponto ia pegar. Esse aqui pegava. Aí, a circunferência, ela vem aqui, ó. Ó, a circunferência vem, não sei se vocês estão vendo a minha cruzetinha aqui, ó. Ela vem nesse sentido e vem até aqui. Então, eu ia conseguir acertar o ponto. Se o centro fosse aqui, eu ia conseguir acertar o 4 e o 4. O ponto C. Desculpa que o meu microfone caiu. Eu ia acertar o ponto C e o ponto A. Se eu conseguisse desenhar a circunferência, ela viria aqui, ó, aqui até aqui, né? E fecharia aqui. Então, eu ia pegar o ponto C e o ponto A. Eu ia pegar 2 pontos. Mas como eu ganho com a equação de circunferência 2 pontos, eu ia fazer um total de 4 pontos. Gente, eu vou tentar desenhar essa equação lá no GeoGebra. Vamos ver se dá certo. Eu vou tentar mais uma vez, porque vocês vão ver tanto que é interessante. Agora deu certinho, gente. Então, ó, vou aumentar aqui um pouquinho para vocês verem, ó. Olha aqui, como que é a circunferência que tem o centro no 0 e 0? Ó, ela vai passar no 4 do eixo X, no 4 do eixo Y, que é o ponto C e o ponto A. E vai fazer esse formato aqui, ó. Conseguiram visualizar certinho? Só que aqui eu estou desenhando para vocês enxergarem melhor, mas lá na hora, no Enem, né, vocês têm que ter a visão de como que vai ser o formato da circunferência. Tá certinho aí, gente? Vamos fazer a outra, então. Agora que deu certo, né? Vamos fazer a outra. A letra D. A letra D é x ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado igual a 4. Nesse caso aqui, o centro da circunferência, ele é, não posso pôr igual aqui não, gente. O centro da circunferência é 0 e 2. E o raio dela vale 2. Então, o centro dela é 0 e 2. O centro dela é aqui. Então, eu não dou tiro no centro. Eu dou tiro só nos outros pontos. O centro dela é aqui, 0 e 2. E ela vai rodar 2. Tá vendo aqui, ó? 1, 2. Então, ela vai rodar fazendo esse formato aqui, ó. Ela vai pegar o ponto A, ela vai pegar o ponto D, porque tá 2 de distância, e ela vai fechando, ela vai passar aqui no 0, 0, e ela vai fechando para cá, ó. Então, eu ia pegar o ponto A e o ponto D. Só. Então, como eu ia pegar 2 pontos, eu ia fazer uma pontuação de 4. Né? Eu ia pegar 2 lugares, cada um eu ganhava 2 pontos, eu ia fazer uma pontuação de 4. Vamos tentar fazê-la aqui no GeoGebra para ver se vocês visualizam melhor. Aqui vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y igual a 0, porque vai ficar mais 4 aqui, menos 4 de cá. Vamos desenhar aqui. Y ao quadrado
menos x ao quadrado mais 4y. Aqui como que ela ia ficar, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho o zoom aqui. Ó, o centro dela é no 2 e 0. Aí ela vai passar no ponto 0 e 4. E ela vai passar no ponto 2 e 2. Então, eu ia dar um tiro aqui, um tiro aqui. Esses 2 tiros que eu ia dar, 2 pontos em cada um, eu ganhava 4 pontos. Aí ela vinha, passava no centro e não acertava nenhum ponto mais. Então, vamos voltar lá. Essa foi a letra D, eu faria 4 pontos. E com a letra E? Com a letra E, eu tenho x menos 2 ao quadrado mais y menos 2 ao quadrado, que é igual a 8. Então, o que eu tenho aqui? O centro é 2 e 2. E o raio é raiz de 8. O raio é 2, raiz de 2. Então, vamos ver o nosso centro aqui. O nosso centro vai ser 2 e 2. Então, o nosso centro está aqui, no ponto D. Tá vendo? Ó, dentro do ponto D aqui. E o meu raio... Eu copiei certo aqui, gente? Copiei. É 8. O nosso raio é 2 raiz de 2. Essa medida aqui, ó. 2 raiz de 2. Então, o que vai acontecer, ó? Essa circunferência, ela vai passar no ponto A, ela vai passar no ponto B e ela vai passar no ponto C. Então, se o centro dela é aqui, ó, aqui dá 2 raiz de 2, essa medida. Ela vai passar aqui, aqui, então ela vai passar no A, no B e no C. Eu vou acertar 3 tiros. Cada tiro eu ganho 2 pontos, então eu faço 6 pontos. Então, a resposta certa era a letra E. Demora a fazer? Não, porque lá na hora do Enem vocês já vão ter entendido. Vamos tentar fazer o gráfico aqui? Vai ficar y ao quadrado. Não sei para que eu apaguei, né? Menos x ao quadrado. Ah, eu não desenvolvi ela. Vai ficar x ao quadrado menos 4x mais y ao quadrado menos 4y. Aqui, igual a zero. Que aqui vai dar 4, 4, 8, menos 8, 0. Então, vai ser menos x ao quadrado mais 4x mais 4y. Aqui, gente, eu tive que... Vocês viram que eu coloquei o y em evidência? Por isso que eu troquei o sinal, tá? Menos 4x... Não, menos não, mais. Mais 4x mais 4y. Agora sim. Vamos diminuir o zoom aqui um pouquinho. Então, o que acontece com a circunferência? Ó, o centro dela é aqui, 2 e 2. Então, ela passou no ponto A, ela passou no ponto B e ela passou no ponto C. Conseguir visualizar, gente? Aí tem comentário aqui, só um minutinho que eu vou olhar. Deixa eu ver aqui. Na reta, porque na circunferência, Bianca, na letra A eu ganhava 2 pontos só, porque eu acertava 2 pontos. Com reta eu ganho 1 ponto, então eu ganhava só 2. Na B eu acertava só 1, vezes 1 ponto ganhava 1. Na letra C, como foi uma circunferência, eu acertei 2 pontos. Ganhei 2 para cada um que eu acertei, 4. Aqui eu acertei 2, 2 vezes 2, 4. E na letra E eu acerto 3. Então, tá certo. Podemos continuar, né? Então, essa foi uma questão do Enem, que envolvia justamente essa matéria que nós estamos usando. Ah, gente, eu tirei um print aqui para mostrar para vocês, ó. Porque eu fiquei com medo de, na hora, não dar certo lá no GeoGebra, né? Aqui, ó. Eu tirei um print da resolução aqui dessa questão, mas é a mesma coisa, tá? Que a gente já tinha feito.
Então, vamos lá. Agora, número 5. Determine a posição de cada uma das retas listadas a seguir em relação à circunferência. Então, se eu quero achar a distância não, a posição relativa da circunferência com a reta, eu vou usar a fórmula da distância. Vamos anotar aqui a fórmula da distância entre ponto e reta. A distância entre um ponto e uma reta é módulo de AX do ponto mais BY do ponto mais C, dividido por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a fórmula é essa aqui. Agora, vamos ao exercício. Na letra A, a gente tem 12x menos 5y mais 19, que é igual a 0. Agora, eu esqueci de pegar, gente. Qual é o ponto? O centro é 3 e menos 2. E o raio é 5. Tirando aqui da equação, né? 3 e menos 2, porque na fórmula tem menos. Menos e menos vira mais. E o raio vai valer 5. Então, eu já tenho aonde é o centro e a medida do raio. Agora, eu faço a distância dessa equação até o centro. E vejo como que essa reta está em relação à circunferência. Então, a distância vai ser módulo A vezes 3. Só um minutinho que eu vou puxar aqui, que vocês não estão vendo, né? Está muito pequenininho. A vale 12, vezes o x do ponto, que vale 3, menos o B, que vale 5, vezes o y do ponto, que vale menos 2, mais o C, que é 19, fechou o módulo, dividido por raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado. A distância é igual a módulo 12 vezes 3, 36. Menos e menos na multiplicação vira mais. Módulo sobre 12 ao quadrado, 144. 5 ao quadrado, 25. Então, a minha distância, ela vai ser igual a 36 mais 9 mais 10. 36 mais 10 mais 19. 36 e 10, 46. 46 e 19, 15 vai 1, 65. Sobre raiz de 169. A distância é igual a 65 dividido por 13, a distância é igual a 5. Qual que era o nosso raio mesmo? Nosso raio é 5. E a distância é 5. Então, voltando lá no PET, lembra? Se a distância é igual ao raio, a distância é igual ao raio. Deixa eu puxar mais um pouquinho aqui. A distância é igual ao raio. Então, a minha reta é tangente. Ela corta a circunferência num ponto só. Então, a reta é tangente. Vamos agora para o outro exemplo. Letra C. Letra B, desculpa. Letra B. Vai ser 4x
menos 3y menos 10, que é igual a 0. Vamos organizar aqui. Aí, eu vou fazer a distância dessa reta até o centro da circunferência. Então, a distância, ela será módulo de 4 vezes o x do ponto, menos 3 vezes o y do ponto, mais c. Na verdade, é menos 10 aqui. Que é menos 10. Então, vai ser, fechou o módulo, raiz de 4 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. A distância vai ser igual ao módulo de 4 vezes 3, 12. Menos e menos, mais 3 vezes 2, 6. Menos 10, dividido por raiz de 4 ao quadrado, 16. Menos 3 ao quadrado, 9. A distância vai ser igual. 12 mais 6, 18, menos 10, raiz de 25. A distância vai ser 8 dividido por 5. A distância vai dar, deixa eu ver se eu fiz aqui, 1,6. Então, o raio é 5. E a distância é de 1,6. Isso quer dizer que a distância, ela está menor do que o raio. Então, vamos voltar lá para a gente ver. Ó, a distância é menor que o raio. Então, isso faz com que a reta seja secante. Ela vai atravessar a circunferência e cortar a circunferência em 2 lugares. Então, a reta é secante. Ficou mal feito aqui. Vamos puxar aqui. A reta é secante. Porque a distância foi menor que o raio. Certinho até aqui, né? Vamos fazer a última, então. A letra C. A letra C, a equação é 7x mais 4y mais 15 igual a 0. Então, eu vou pegar a ajuda aqui do centro da circunferência para a gente responder, né? Vamos organizar aqui. Isso. A circunferência é de centro, 3 e menos 2, e o raio é 5. Eu vou fazer a distância desse centro até esta reta. Então, a distância vai ser igual ao módulo de 7 vezes 3, mais 4 vezes menos 2, mais 15. Sobre raiz de 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado. A distância vai ser igual. 7 vezes 3, 21. Mais e menos vai ficar menos. 4 vezes 2, 8. Mais 15. Fechei o módulo aqui. Raiz de 49 mais 16. Então, vamos puxar um pouquinho a folha aqui para terminar. A distância é... Aí nós vamos fazer 21 menos 8 mais 15. Vai dar 28.
sobre raiz de 65. 65 tem raiz? Exata, não. Mas a gente sabe que a raiz de 64, ela vale 8. A raiz de 65 deve ser 8,1, aproximadamente, tá? Então, a distância é aproximadamente 28 dividido por 8,1, que vai dar aproximadamente 3,46. Como o nosso raio era 5, a distância está menor que o raio. Então, a reta é secante, conforme essa aqui. A distância é menor que o raio. Não apareceu nenhuma reta externa, nesse caso aí. Então, assim, finalizamos o PET 3. Nós vamos chegar aí com o PET 4, mas antes do PET 4 chegar, eu preparei uns exercícios complementares no Google Forms. Eu vou mostrar aqui para vocês o exercício que eu preparei. Eu vou compartilhar mais tarde para vocês. Atividade complementar 7, tá? Essa atividade aqui, daqui a pouco, eu vou postar ela lá no Google Classroom e também no grupo do WhatsApp. Então, observe aqui como que ela ficou. Marque a opção que representa as coordenadas do ponto médio. Então, é uma revisão geral de todo o PET 3. Calcular a distância entre dois pontos. Colocar verdadeiro ou falso. Essa parte aqui, ó, ainda é aqueles exercícios que a gente fez antes de começar a pandemia. Isso a gente ainda fez em classe. Aqui, determinar diagonal é distância entre dois pontos. Aqui também vai ser distância entre dois pontos. Perímetro do triângulo, perímetro é a soma da medida dos lados. Então, também é distância entre dois pontos. Achar a equação da reta, fazendo determinante, né? Achar o coeficiente angular. E descobrir os pontos que fazem parte da equação. Basta você ir substituindo e ver qual torna a sentença verdadeira. E aqui, distância entre dois pontos. Então, é uma revisãozinha da mais básica que tem, viu? Eu vou estar postando para vocês daqui a pouquinho, viu? Gente, tem alguma dúvida? Querem fazer alguma pergunta, algum comentário? Eu vou parar, então, eu vou parar de gravar